Agora que a gente tem um entendimento de como o componente React é construído, nós iremos construir o nosso primeiro componente. Nós já temos aí o componente App, que foi criado para a gente por padrão quando a gente criou o projeto no Code Sandbox, porém agora vamos criar o nosso próprio componente. Vamos dar uma olhada aqui no nosso resultado final. Nós temos aqui uma aplicação com várias partes, nas quais a gente pode quebrar elas em componentes. Então, o que a gente pode ver aqui para começar seria a barra de navegação. Nós temos aí um componente no topo da nossa aplicação, o qual renderiza o nome da nossa aplicação. Então, podemos pensar nisso aí já como um componente. Aqui embaixo nós temos listas de tarefas, né? Você pode adicionar quantas tarefas você quiser. E a gente também pode pensar nessas tarefas aí como listas. Nós temos aí várias listas de tarefas. Aqui nós temos uma tarefa específica, então a gente pode pensar nisso aí também como um componente. E dessa forma a gente vai quebrando nossa aplicação em componentes. Então vamos começar pela nossa barra de navegação. Voltando aqui para o nosso código, na pasta src você vai criar uma pasta chamada Components. Projetos React não possuem uma convenção na estrutura de pastas, porém é bem comum você encontrar a pasta Components, onde dentro dela você vai organizar os seus componentes de uma forma estruturada. Então vamos começar aqui dentro da pasta Components, vamos criar uma pasta chamada Navbar. Então nela que vai morar aí nossa barra de navegação. Vamos lá criar um arquivo chamado navbar.js. Então nós temos um arquivo em branco JavaScript. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o React. Então vamos lá, vamos começar com a nossa função. Nós temos aí uma função em branco, sem retorno. Nela nós vamos retornar o que a gente quer renderizar na tela, que são os elementos HTML que serão renderizados na tela no final. Então vamos utilizar aqui a tag nav. Dentro dela teremos uma tag spam com o nome da nossa aplicação. Então pessoal, nós temos aí um componente React funcional. Então ele está completo, nós podemos renderizar ele na tela, porém nós precisamos exportá-lo. Então aqui você vai exportar essa função. Com o Export Default, esse componente está disponível agora em toda a nossa aplicação para ser utilizado. E agora veja que nós criamos o nosso componente, porém ele não está sendo renderizado na tela ainda. Então você precisa explicitamente chamar esse componente em outros componentes React. Nós temos aqui o componente app.js, que é o único componente que está sendo renderizado até o momento na nossa aplicação, e dentro dele nós iremos renderizar a navbar. Então vamos lá, aqui a gente vai importar ela. Perceba que nós importamos aí baseado no diretório, nós estamos no mesmo diretório aqui com o ponto, e aí nós navegamos para Components, navbar e aqui o navbar.js. Perceba também que a gente não adiciona a extensão do arquivo. Isso não é necessário, porque durante a compilação do projeto, o Webpack vai fazer isso para a gente. Nós temos aqui agora, pessoal, o nosso JSX do componente app.js. Então, eu vou remover essa tag h1 e agora a gente vai renderizar o nosso componente navbar. E como isso funciona? Você vai usar uma sintaxe muito parecida com o HTML. Então, vamos utilizar aqui o navbar. Ele é um self-closing tag, ou seja, você vai utilizar os componentes que você cria como se fosse uma tag HTML qualquer. Ela também pode receber atributos que nós veremos logo logo. Então veja que agora, pessoal, nós temos aí o nosso componente navbar aqui. Perceba que ele foi renderizado na tela. Você acabou de criar um componente React chamado navbar, aqui com uma função, e dentro do seu app você renderizou ele com uma tag HTML. Parabéns, você acabou de fazer uma composição de componentes React. Então o que você acabou de aprender é a fundação de todas as aplicações React. Então na próxima aula vamos ver como estilizar esse nosso componente navbar.